Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada, é só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Eu acho que a gente tem que determinar o seguinte, cada um dentro do seu campeonato. O campeonato italiano, por exemplo. Se o Filipão estiver vendo esse gráfico, ele vai brigar com vocês. O campeonato italiano é muito mais difícil que hoje? É muito mais difícil que o brasileiro? É. Eu não acho, não. Tem a disparidade na Juventus. Eu não acho, não. Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida. Como também não acho que o campeonato espanhol hoje... Que é o espanhol Peraí, o espanhol não acho muito mais difícil que o brasileiro. Mas os piores times da Itália não são piores do que os times brasileiros aqui. Se a gente pegar, o que você falou? Por exemplo, os piores times italianos, os piores times espanhóis, enfim, eles não são tão ruins como os piores times aqui do futebol brasileiro. O Frosinone é de rachar, hein, não, mas aí que tá, Pascoal. Você pega lá, por exemplo, o CSA, Avaí. Se a gente fizer uma escala eles têm time ruim lá também, mano. Mas, Pascoal, não se compara, por exemplo, com o CSA e Avaí. Não dá pra comparar. Pascoal, não tem nenhum, na Itália não tem nenhum time. O Frosinone é horroroso. Não tem, Pascoal. É fraco. Mas é tão ruim quanto o CSA, não é, Pascoal. Não ganha de ninguém, só toma bola. Aquele que tem a bruxinha que fica no emblema do clube lá. É horrível. Harry Potter. Tem time horroroso na Itália. Tem time horroroso na Itália. Tem time horroroso na França. Eu não disse isso. Não tem time horroroso na Inglaterra, na Alemanha? Tem também, Na velho. Inglaterra? Na Alemanha? Tem, ué. Os times horrorosos lá, Pascoal, não são tão horrorosos quanto os nossos aqui. Tem time na Alemanha que não deu nem a largada no campeonato alemão. São pavorosos. Sim. Lá eles são horrorosos. Tem um detalhe, Benja, para acrescentar esse levantamento que o Footstats fez, que é pior ainda e é mais assustador. Se você pegar os 32 jogos da invencibilidade do Palmeiras e comparar com o aproveitamento dos outros, fica da seguinte forma: Palmeiras 82 pontos, o segundo colocado, o Inter, vem com 59. Olha a distância. Flamengo 58 e o Atlético Paranaense 54. O Palmeiras vira a Juventus, vira o Bayern nos grandes tempos, dentro do seu campeonato. Com essa distância para o segundo colocado. A posição do Palmeiras hoje em relação... Equivale a isso. Pelo elenco que tem. Você vê, por exemplo... Pegando os jogos da invencibilidade. Mas está nessa situação porque o time é muito bem armado. É um time muito bem... Há dinheiro, óbvio, como o Real Madrid tem dinheiro. Está sendo bem aproveitado. Está sendo bem aproveitado. Enquanto o Santos perde o Jean Lucas e não sabe o que fazer, o Palmeiras contrata o Ramírez. Exato. Então, não tem competição. E aí você pergunta, para quê? Porque está empilhando um bom jogador. Não precisava. Então tem competição esse campeonato? Eu acho que não. Eu acho que o Palmeiras só perde esse campeonato para ele mesmo. Porque o Cruzeiro, que poderia fazer frente, é um fiasco no campeonato. O Grêmio está perdido também. O Flamengo acabou de trocar o treinador. O Internacional é o time mais regular dos que perseguem o Palmeiras. Mas o Santos é o vice-líder. Não acredito que o Santos vai ser campeão, Pascoal. Não vai. Não vai. Esquece. Mas ele tem feito uma campanha de superação, Pascoal. Não tem vamos fazer média aqui com ninguém. Atlético Mineiro, Santos, quem mais tá? Mesmo o Inter. Não vai ser campeão. O Internacional também acho difícil, entendeu? Mas é um time que tá junto há algum tempo, o treinador tá há mais de um ano. Fará uma bela campanha. Vai fazer. Eu acho que vai... Acho que o Internacional tem chance de acabar em segundo lugar. Agora, se o Palmeiras não ganhar esse campeonato, vai ser uma grande surpresa. Vai ser... todo mundo tem que ser sovado lá no Palmeiras. Já abriu muito cedo. Vai ter que levar uma soda do diretor de futebol. Se o Flamengo for campeão brasileiro, é uma surpresa? É porque é um trabalho muito... muito bagunçado, entendeu? Muito bagunçado. O Palmeiras não, o Palmeiras está certinho. Está trabalhando com o técnico há um ano, o elenco não perdeu ninguém, ao contrário, se reforçou. A torcida vai no campo, é uma maravilha quando o Palmeiras joga no Allianz, está ao lado do Palmeiras o tempo inteiro. O Palmeiras é hoje o time mais forte. Palmeiras fez a parada para a Copa América. Quem vai trazer alguém não vai. Já trouxe um, certo? Já trouxe o Ramírez. E está na perspectiva de trazer pelo menos mais um. Né? Essa história do Pedro e do Fluminense não existe. Não estou falando isso, não estou falando isso. Mostrou aí Aliás, o Pedro do Fluminense... Não existe isso. O Pedro do Fluminense, eu vou cometer aqui uma inconfidência. Eu falei no programa à noite, aqui no Fox Sports, no debate final, que se eu fosse dirigente do Palmeiras, eu não gastaria o meu dinheiro com o Funes Mori, eu gastaria o meu dinheiro com o Pedro. Entendeu? Mas não é que o Pedro vai... As pessoas confundem as coisas. A gente diz, se eu fosse dirigente do Palmeiras, eu gastaria com o Pedro. Vou gastar 6 milhões de euros para trazer o Funes Mori, que tem 28 anos. Não quero. Eu quero o Pedro, que tem 20. Claro.
Mas você entendeu? não vai gastar o triplo disso. Não. Paga, é o triplo. Pedro custa o triplo. Mas assim, ó, o que não é problema do Palmeiras. Eu quero 62 mil, eu dou metade pra você, fica com 50%, outra metade é sua. Mas por que trazer o Pedro, Pascoal? Mas se você quer o Arthur ainda. Mas se você quer comprar 50%, por que ele vai ficar com você e não comigo? Não, porque o Borja... Nós temos as partes iguais. O Fluminense precisa de dinheiro. Não, mas deixa só... Precisa de muito dinheiro. Só pra dizer um negócio pra você. Se o Borja sair, porque até agora o Palmeiras do podia Borja fazer com o não Pedro, trouxe nenhum tostão. o que o Palmeiras podia fazer com o Pedro era o seguinte, uma proposta dessa e dar o Borja emprestado por um ano e pagando salário. Mas deixa eu falar um negócio. A gente tá falando, senão daqui a pouco... Daqui a pouco você vai falar que o Fox Sports Sky tá falando... Deixa eu falar, a informação que eu tenho. Que não tem nada de Pedro, nada. Quem falou do... E esse Funes Mori também não tem nada, não, zero. Funes não tem nada, zero do Funes Mori. Zero. Rogério Funes Mori, 28 anos, 21 gols marcados, 21 gols marcados pelo campeonato. A média igual do Borja. Igual, não, um gol por ano, é isso? É o teu mesmo. Quase um gol por ano. Deixa eu falar, o Palmeiras só vai... 28 anos, 21 O Palmeiras só vai contratar alguém agora se sair alguém. O Palmeiras tem... Enquanto não chegar, se não sair ninguém... Hoje, o Palmeiras não vai contratar ninguém. Veja, não está condicionado hoje a uma saída de alguém. Não sejamos tão fiel ao que a gente escuta aí das pessoas que estão dentro do Palmeiras. O Palmeiras está se mexendo para se livrar do Borja. Isso é claro. Sim, isso é outra história. Então, o Palmeiras está atrás do camisa 9. E um zagueiro também. Se não conseguir fazer negócio com o Borja, não vem ninguém. Mas que o Palmeiras não está parado, não está. Porque do jeito que você fala, parece que o Palmeiras está parado. Eu acabei de falar, ali, não, é que você não braço ouve. cruzado. Não, é que você não... vieram aqui contratar o Borja. Então vão contratar alguém. Não, o Palmeiras está se mexendo. Ele quer um camisa 9. É isso. É que você não entende, às vezes você fica nervoso, você não consegue raciocinar muita informação. Eu acabei de falar, o Palmeiras só vai contratar alguém condicionado à saída de alguém. Você está falando a mesma coisa que eu falei. Mas a impressão que dá... Não dá impressão nenhuma. A impressão que dá... Eu falei que é o seguinte, o Pedro... Não, o Palmeiras já tem relacionado. A iniciativa do Palmeiras. Do jeito que você fala, parece que vem de fora. Até hoje, não chegou proposta, até hoje que eu digo hoje, dia 21 de junho, não tem uma proposta para o Borja. Então, mas o Palmeiras está tentando empurrar ele. O Palmeiras está tentando desde janeiro, não conseguiu, não contratou nenhum centroavante porque ele não saiu. Não, contratou o Arthur na virada do ano. Não, o Arthur já estava contratado. Eu estou falando o seguinte, quando começou o ano, o Borja vai embora, o Borja não foi embora, o Palmeiras não contratou. Nem pro México, nem pro Palmeiras não contratou. O Palmeiras não contratou ninguém. Por que o Palmeiras não contratou ninguém? Porque ele não saiu. Mas mesmo que o Borja saia, Benja, vale a pena contratar um outro cara? Por exemplo, o Arthur, ele não teve chances de jogar. O William é um cara que vai se recuperar, aliás, pode jogar de centroavante hoje, também. O William se apresentou hoje, então, começa os treinamentos antes dos companheiros. Particularmente, Pascoal, eu acredito que o Palmeiras, mesmo que venda o Borja, mesmo que perca o Borja, enfim, é um jogador que hoje não tem necessidade ali dentro do elenco de contratar um outro cara nessa função. Se tiver a oportunidade de contratar o Pedro, eu acho que vale a pena. Então, mas o que seria uma oportunidade? Entendeu? Que o Fluminense a oportunidade é mais ou menos isso que o Pascoal falou. Eu acho interessante, olha, o Pedro vale quanto? 60 milhões O Mário Bittencourt acabou de assumir o Fluminense. Você acha que ele vai pegar agora e vai pegar o maior ativo dele? Porque o menino já foi, o JP. Foi o que o Pascoal acabou de falar, o Fluminense está de dinheiro. O Mário Bittencourt vai fazer o quê? Ele vai... não tem máquina de fazer dinheiro. Hoje ele vende o Pedro. Não, ele tem uma máquina de fazer dinheiro, que é o João Pedro. Hoje vendeu o João Pedro. Hoje ele vende... Não, o Pedro já está vendido, meu senhor. Ele pode pagar a multa de 90 milhões ao Watford e vender ele por 140. Por que não? Mas onde é que vai arrumar 190 milhões? Ué, 140? Mas onde é que vai o Real Madrid não pagou isso ao Flamengo por Vinícius Júnior? Sim, mas cadê os 90 milhões? Dos 140, você repassa os 90. Como é que alguém vai pagar você primeiro se você não comprou outro? Como não? Ué, eu não entendo isso. Você tem que pagar uma multa ao Watford. Sim, mas se a FIFA monitorar isso, o Fluminense está perdido. Como é que ele vai pagar o dinheiro com o dinheiro do Barcelona? Não efetivou a venda ainda, ele não tem 18 anos. Não está efetivado? Não, ele está encaminhado a negociação. É igual do já pegou adiantado. Ele já pegou adiantado. 2,5. Já pegou 2 milhões e meio adiantado. Mas já pegou. Então é só devolver os 2 milhões e meio. Não, você tem uma multa. Agora tem uma multa. Mas se não está vendido, como é que tem multa? Porque é um pré-contrato assinado. Tô certo? Há um pré-contrato assinado. Então leva tudo para a FIFA e resolve. Como é que você não pode quebrar um contrato? Se tem um pré-contrato... É que já está firmado. Você tem que ter um dinheiro... Você já recebeu uma parte? Sim. Já recebeu uma parte, então... E aí o Fábio está falando que existe uma multa dentro desse pré-contrato, que, por exemplo, você recebeu 2 milhões e meio de euros. Caso você queira rescindir esse contrato, você tem a possibilidade, existe uma multa... Sim, mas quem vai pagar? Quem vai pagar isso? É o outro clube? Ele está sugerindo que talvez possa ser uma multa. Alguém deposita essa Então, mas como é que vai depositar esse dinheiro se o cara... Como é que esse dinheiro vai entrar
Como é que esse dinheiro vai sair da contabilidade do Barcelona para chegar aqui? Tem que ser declarado. Tem que ser declarado. Sim, mas é simples. O João Pedro, o Barcelona quer comprar o João Pedro, uma hipótese. Olha, quanto custa o João Pedro? 140 milhões. Mas ele é do Watford. Mas ele não é. Não, ele não é. Ele tem um pré-contrato, ele não é. Mas se ele tem um pré-contrato, se ele já tem um pré-contrato, ele já, no mínimo, ele já não é mais o Fluminense. No mínimo ele ainda é. Ou o Watford É só um exemplo de máquina de dinheiro. Mas voltando ao Pedro, não tem João Pedro esquece. João Pedro já foi. Voltando ao Pedro. Fizeram um baita mau negócio. Claro, Fala assim, ó, o João Pedro fizeram um baita mau negócio. É uma outra coisa. O negócio foi horrível. Horrível. Pelo que representa o jogador, pelo que ele vinha jogando nas categorias de base, pelo que ele entrou no time do Fluminense e tá fazendo. Pedro Quem fez o negócio, Olha pra cima, quem Flavinho. fez o negócio errou Olha pra muito. cima, Muito negócio. Errou demais. Agora, tá vendo que a Viola tá em caco e que dava pra ganhar mais. Mas o Pedro não tem necessidade de vir pro Palmeiras, gente. Porque o Pedro, o Fluminense vai vender pra fora. Não tem por que vir pro Palmeiras. E até porque, não esqueçam, que hoje o Mário Bittencourt, que é o novo presidente do Fluminense, tem um grande aliado, né? De peso e com muita força no exterior. Faz parte da direção. Que é o Deco. Não, e tem o Mário Bittencourt. O Deco. O Deco. Não, o Celso Barros é outra história. O Deco, ex-jogador, que jogou no Fluminense, que o Deco é empresário, o Deco tem um relacionamento lá fora muito grande. Pra que vai vender pro Palmeiras se hoje o Deco, que tem uma força lá fora muito grande, não vai vender direto pra fora? Para, gente. Mas peraí, o Palmeiras ele poderia ser uma estufa, como não? O Palmeiras seria uma vitrine. Que vitrine? Ele não precisa mais. Todo mundo. Não, mas peraí, senhor O Marcelo tá no Real Madrid até hoje. O cara vai comprar o Pedro porque ele jogou no Palmeiras. Mas peraí, vender todo mundo. Não, mas senhor Mani, vender todo mundo é uma coisa. O Marcelo é lateral do Real Madrid. Peraí. O Richarlison foi pro Watford e explodiu lá na Inglaterra. Mas, senhor Mani, existem vendas. Por exemplo, o Palmeiras hoje. Mas é fato. Você pode vender um jogador aí que possa valer, sei lá, 30 milhões. Tem uma multa no contrato. Ele vale, então, mas é que, o senhor Mani, ele pode valer 30 milhões. Num time que, teoricamente, não tem hoje a visibilidade que o Palmeiras tem, e você pode colocar um jogador... eu particularmente acho. Tanto que, por exemplo, o São Paulo é um time que vende cada bagaço. Mas o Fluminense vende toda hora também. Pô, olha os jogadores que o Fluminense vende toda hora. Mas, gente, a questão não é vender, é se vendeu bem. Só porque, por exemplo, esse garoto aí... O Fluminense vai vender o Pedro sem ser pelo dinheiro da multa? O João Pedro, esse garoto que tá estourando o Campeonato Brasileiro. Vocês acham que essa quantia é boa pro Fluminense? Isso foi um mau negócio. Mas o João Pedro, ninguém conhecia ele. Ninguém conhecia. Ninguém dessa mesa aqui conhecia o João Pedro. Ninguém conhecia. O Flavinho uma vez falou. O Fluminense já tinha vendido ele. E o Pedro? Quanto que vale a multa rescisória do Pedro? Já tinha vendido ele. A multa do Pedro agora, 30 milhões? Se a multa do Pedro for 30, 40, 50, 60, ele não precisa do Palmeiras para vender. Quem paga isso pro Fluminense hoje? O time que está intermediário na tabela. Não, gente, os caras não analisam por isso, eles analisam por estatística, por scout. Os caras olham o jogador. Ele sabe se ele é bom ou não. O Pedro sabe. O menino do Brasil foi recrutado na NBA ontem. Joga no César de Franca. O Pedro sairia em janeiro. Uma vitrine pesa e pesa muito. Pesa e pesa muito. Não. Exatamente, imagina. O Pedro sairia em janeiro, os caras olham. e arrebentou o joelho. Mas Fábio, era uma outra fase. O Fluminense estava bem, o Fluminense estava brigando lá em cima. Brigando aonde? Onde bem, mano? Na época que o Pedro se machucou, como não tava? Tava bem, ganhou o quê? O Pedro era artilheiro do Campeonato Brasileiro. Sim, mas o Fluminense ganhou o quê? Não, você de brincadeira. Sim, mas ser artilheiro não conseguiu. Ele tava em visibilidade. Ele tava, o time não. Hoje não, como não, gente? Mano, o Fluminense tava tão mal que o Abel pediu demissão do ano passado, durante a Copa. Mas é que tá. O Abel... Peraí. O Abel tá falando a verdade. Na época que o Pedro tava jogando, o Fluminense estava bem e ele era o artilheiro do campeonato. Ele não era o líder do campeonato. Gente, que bem. O Fluminense estava bem. Peraí. Você joga um argumento aqui, não deixa ninguém responder. Ô, senhor Mani, lembra aquela época lá? O Abel, ele deixou o clube, Fábio Azevedo, justamente pelo fato do Fluminense estar atrasando os salários e a diretoria prometeu algo pra ele que não cumpriu. Ele falou, eu não vou ficar com cara de tacho perante o grupo, porque ele falou, a diretoria vai acertar o salário de todo mundo. Não acertaram, ele resolveu sair. A diretoria do Fluminense, naquela época lá, sabotou o Abel. Ele segurou muito nas costas. Somado a isso, o elenco era fraquíssimo. Mas eu não tô falando que é forte ou que é fraco, sem o Pedro machucado, piorou isso. O Fluminense naquela época que posição estava o Fluminense naquela época? Não tava, não lembro, mas não tava mal. Não tava mal. Então vamos lá. Gente, eu tô com o Fábio Azevedo aqui. Por exemplo, um por vez, Pascoal. Pare de gritar, Pascoal. Eu não falei que o Fluminense estava liderando o campeonato, mas não estava mal. Mano, deixa eu entender o que você está querendo falar. Que o jogador... O que ele quer defender, eu discordo. Mas claro, o Dilma tá falando o seguinte, se quer vender bem, tem que estar no Palmeiras. Eu discordo, Flavinho. É que o time que está hoje, com o elenco que o Palmeiras tem, com a força que o Palmeiras tem e com os jogos que o Palmeiras tem feito, ele dá muito mais visibilidade. Ele corre o risco de chegar no Palmeiras e não jogar.
Não, duvido. Ele pode chegar no Palmeiras e jogar. O Pedro com o Daverson, Pedro com o Borja. O Filipão adora o Daverson. Ah, mas deixa ter o Pedro no time. Eu não sei. Deixa ter o Pedro no time. Tá louco. A gente não sabe. O Arthur Cabral, que é o centroavante do Ceará, era assim. Igual o Pedro no ano passado. Mas ele nunca teve status do Pedro. Tal, o Palmeiras foi lá e contratou. Mas o moleque não joga. O que eu quero discordar de você, mano, é o seguinte. Tem muito esses jogadores novos, esses jogadores que estão saindo hoje. Não é porque tá jogando bem ou tá jogando mal, velho. Esses moleques são acompanhados hoje. Desde a base. A gente lembra, no passado, na Rússia, que a gente entrevistou, lembra? O Nick Arcuri, que era o empresário do Rodrigo Góes. Gente, ele falou, o menino desde os 12 anos é monitorado, o Vinícius Júnior, desde os 12 anos. O que o Vinícius, o que o Rodrigo Góes? Mas se fosse o Rodrigo Góes que vocês estão falando, no Grêmio já teria sido vendido. Não, mas não estamos discutindo... Acabou de falar, o Rodrigo Góes jogava no Santos, um time que... Não é que ele jogava no Santos. O que nós vimos... O que nós viram, um moleque... Só um minuto. O que nós vimos do Rodrigo Góes de tão... Nada. Mas os caras estão monitorando, ó. Sim, eles viram. E o Rodrigo tem histórico de seleção de base. Essa seleção tem disputou o torneio do Toulon. Sim, foi. Mas ele tem convocações, sim. Mas, mano, o Pedro também tem. Isso que eu acho que é importante ficar claro. Os caras não estão nem aí se o moleque tá na seleção, se não tá, se joga no time grande. Os caras têm... Esse pessoal vem escautear jogador aqui. Os caras que entendem de bola. Os fora da curva, né, o Samuel? Exato. Mas os fora da curva é que ele já sabe. Então ele vai assistir a Copinha, o torneio BH, o torneio do Rio Grande do Sul, acompanha os campeonatos de base aqui no Brasil e estaduais, e os caras olham. Pô, tem um moleque lá que é espetacular. Olha, o Miller, que jogou naquele time do Cilinho, era reserva dos juniores. Era reserva. O Pascoal sabe disso. O Cilinho viu um jogo, tava vendo, aí ele pegou e entrou durante o jogo. Ele entrou, o Cilinho falou, pô, esse moleque não é titular? Não. Eu vou traz profissional, vai treinar comigo. O resto é história e todo mundo conhece. Os caras veem. Falou pro Bebeto. O Luan, naquela época que ele foi... O Luan, só pra citar um exemplo de um jogador aí que estava muito bem e depois não foi vendido. O Luan, naquela época lá que o Grêmio foi campeão, era o destaque do Grêmio, tanto que ele foi eleito o melhor jogador da Libertadores. Estava melhor ainda, inclusive, do que o Arthur. O Arthur foi vendido e quando ele saiu do Grêmio, a queda de rendimento do time foi brutal. Tanto que o Ramiro passou a não jogar o que jogava, tanto que o Luan passou a não jogar o que jogava. E esses jogadores... O bom era o Arthur, não era o Arthur. Exato, mas é que tá. Se fosse realmente uma carta marcada, o Luan já teria ido. Não, mas é isso que ele tá falando. Ele teve uma queda... A gente aqui ficou iludido, mas os caras que são bons de scout, viram. Ele estava em evidência, estava no... Não foi negociado. Olha quem mandou Twitter pra gente, Flavinho, adivinha? Faz tempo que não manda. Papazian. Yuri Papazian, que deve ser armênio, né? Parece que sim. Um abraço pra colônia armênia, muito bacana a colônia, eu adoro. Ô, Beijo, o mano tá maluco? Por quê? O próprio empresário do Pedro revelou que o Pedro, antes da lesão, teve propósito do Real Madrid. Sim. O Fluminense é um dos times que mais exportam jogadores pra fora. O Thiago Cristoforri. Ô, Benja, pergunta pro Mano se, já que o Palmeiras é uma super vitrine, por que não conseguiu vender o Borja? O Djalma Júnior. Ô, Benja, o Fluminense não vende tão bem, não.